Sobre o Cruzeiro, Mabi, nós temos um jogo importante. Eu já vou... Na quinta-feira a gente vai mais levantar essa bola sobre qual deve ser a postura do Cruzeiro, mas eu já quero plantar uma semente aí te perguntando sobre as escolhas do Leonardo Jardim. A gente viu no jogo contra o Bragantino uma escolha de usar o Jonathan Jesus, que eu até acho que a gente não tem que criticar muito, porque o William ali não foi muito criticado, o Fagner até tem... Acho que tá tomando a posição do William, mas não é um jogador que vai conseguir jogar todo o jogo. Tinha que ter testado mesmo, talvez o ideal era ter mudado antes, porque já não estava dando certo desde o demorou primeiro demais tempo, a mexer, né? eu achei. Exato. E o Leonardo Jardim nitidamente está fazendo escolhas para aprimorar o Cruzeiro e tem conseguido. A gente vê a evolução nítida. Não a que o torcedor espera imediata, mas existe já uma evolução nos 3 últimos jogos. E o que eu te pergunto, Mabi, para esse jogo de Sul-Americana, é hora de voltar com o Dudu e Gabigol para pelo menos dar ritmo e minutagem para esses caras, darem chance a eles para voltarem a ser o que eram, ou melhor, começar a ser o que era esperado para Dudu e Gabigol nesse ano? Ô, Lucas, com certeza, até porque o próprio Léo Jardim falou, né, dessa rodagem do elenco, que ele já vinha dando desde que ele chegou, agora desde o São Paulo, que ele vem achando uma base do Cruzeiro, né? E o pessoal, mas ele não tinha falado que ele ia rodar o elenco? Isso não significa que ele não vai rodar o elenco, né? O brasileiro começou agora, o sul-americano começou agora. Inclusive, achei que o Gabigol entrou bem, a bola não chegava muito nele, ele tentava voltar, fazer aquele pivô, enfim. E acho que agora é a oportunidade, sim, principalmente para o Dudu, que vem entrando menos, não entrou tão bem contra o Bragantino. No meu time, o Dudu seria titular. Acho que o Wanderson é um cara que se apresenta muito bem, mas acho que falta muita qualidade no passe, as finalizações dele não são certeiras. Acho que o Dudu é mais rápido, infiltra melhor, tem um cruzamento melhor. Enfim, acho que eu optaria pelo Dudu. E principalmente também acho que falta um pouco de diálogo dos jogadores dentro de campo. Eu acho que esse rodízio é muito bom para o Cruzeiro, mas em outro lado é muito ruim, porque parece que vai rodando tanto o elenco que falta um diálogo ali do meio com os alas, enfim, com os alas para os pontas e os pontas para fazer chover na área. Então eu acho que essa é a hora de... será que volta com o Wallace agora, por exemplo? Será que a oportunidade dá mais uma chance para ele? Enfim, e achei que ele até entrou bem, dando algumas bolas bem longas, algumas bolas verticais contra o Bragantino. Então, eu começaria com o Gabigol titular, com o Dudu também. Quem sabe colocar o Dineno, se ele já tiver uma condição física boa, colocar ele mais cedo. Claro que tem que preservar o jogador que acabou de voltar de lesão. Porque o Cruzeiro tem que ir para tudo ou nada, né? A gente vai discutir isso na próxima quinta-feira, que o Cruzeiro vai jogar contra o Palestino. Acho muito difícil, faltam 4 jogos aí, né, para inteirar 6 rodadas. O Cruzeiro é o lanterna da competição, então acho difícil essa classificação do Cruzeiro, mas se internamente foi decidido que o Cruzeiro ainda confia na classificação, tem que tentar de todas as formas, né? E uma dessas é colocar Gabigol de fato, colocar Dudu e dar mais uma rodagem e descansar esses outros atletas que já vêm nesses 3 jogos consecutivos. É isso, Natan. O que você acha aí que a Mabi disse? Você entraria com o Wallace? Eu acho que o Wallace entrou bem contra o Bragantino, mas o meio de campo do Cruzeiro nesse jogo de domingo, para mim, foi muito abaixo. E, na minha opinião, é onde o Leonardo Jardim está encontrando mais dificuldade. Que isso, cara. Que socorro. Isso. Tomei o selo, velho. Tomei o selo. Enfim, na minha opinião, o Leonardo Jardim, ele tá tendo mais dificuldade ali para arrumar o meio de campo, porque é muito fácil e não vou querer isentar o Cássio de culpa, não, de forma alguma. Sim. Aqui no Firula não tem isso, não. Mas eu acho que foi um problema coletivo, porque a partir do momento que o Cássio está com a bola, o Cruzeiro está em um momento de transição ofensiva. E a transição ofensiva do Cruzeiro, naquele momento, estava completamente desorganizado. Os volantes, todo mundo junto, colado. Cara, abre o campo. Vamos dar opção pro Cássio. Assim, até que tinha opção. O Jonathan Jesus estava do lado dele. Mas no meio de campo, cara, todo mundo batendo cabeça ali. Bragantino com uma facilidade para carregar a bola. Tenta fazer falta, sei lá. Então, Desculpa. Até eu perdi o Laele. Tá difícil, velho. Até eu perdi o Laele. Eu acho que foi um problema coletivo.
Quanto ao Wallace, ele entrou bem. Não acho que ele fez um jogo ruim. Eu, por exemplo, vou ter que discordar da minha colega aqui. Não acho que o Gabigol fez um excelente jogo. Não, também acho que não. Fez um bom jogo. Eu acho que ele e o Dudu entraram muito abaixo. Eu acho que a entrada do Dineno também não fez muito sentido, até porque ele ainda está retornando. Beleza, o Cruzeiro precisava de um gol, mas achei ele também completamente fora de ritmo. E aí vai aí a minha crítica até ao elenco do Cruzeiro, porque para mim foi um tropeço. Tanto que todo mundo aqui do Firula apostou numa vitória do Cruzeiro, o chat apostou numa vitória do Cruzeiro, mas após um tropeço, o Dineno falar para a televisão, é o cara que ficou 8 meses parado sem falar, é ele que vai assumir a bronca, enfim. Mas aí só atitude que eu não concordo. Mas aí só uma pontuação, quem escolhe quem vai falar para a TV é a TV. É mesmo? Repórter ou o repórter que escolhe, Eu provavelmente escolheram o Dineno porque ele voltou. Da lesão, imagino que seja isso. Mas quem escolhe é a TV. A repórter ou o repórter que tiver ali, se não me engano era a repórter, eu não me recordo quem, que escolheu o jogador. Enfim, dada a devida correção aí do Dineno e voltando mais para o campo, eu acho que o Cruzeiro poderia ter explorado mais as laterais. Explorou pouco, Perfeito. Porque era onde o Bragantino tinha mais carência, o Juninho Capixaba subindo muito, e a gente não via uma bola nas costas. De novo, né, cara? Tá difícil aí não soltar. Tá difícil. Mas, enfim, tudo bem, eu acho que tropeços vão acontecer, normal, o Leonardo Jardim tá encontrando o time ainda, eu acho que o Jonathan Jesus realmente não vai ser lateral de novo, ficou claro que, infelizmente, não tem como acompanhar, e normal, não é a dele, é ruim até para o jogador, você queima o filme do jogador com a torcida, mas eu acho que ainda há margem para melhorar. Quanto à Sul-Americana, quinta a gente fala um pouco mais, para deixar aquele spoiler aí, né, Lucas? Perfeito. O André Silva colocou aqui, escolheram o Dineno porque o Cruzeiro jogou igual ele fala português. Nada. Hoje o André, tô adorando o André. O André tá ótimos comentários. André, você já... Ô, Lucas, e confere se o André já é inscrito no nosso canal, pois viu, André? Você já se inscreveu aí no canal Tempo Esportes, deixou o like na nossa live? Todo mundo aí, ó. A gente tá chegando aqui para a reta final do Firula. Douglas, Abelardo. Taca o like na live. Deixa o like e inscreva-se no canal Tempo Esportes. Minha opinião como atleticano, diz André Silva, Gabriel Barbosa e Dudu não podem sair do time, pois os caras saem e o time ganha, então pode voltar. O Sandoval Costa, meu amigo, onde você viu que o Wallace jogou bola contra o Bragantino? Não está jogando nada desde o ano passado. Tem que sumir com ele do Cruzeiro. E o Abelardo, antes de você responder, Natan, o Abelardo ainda falou, com todo respeito, o Wallace não dá, pelo amor de Deus. Haja paciência. O cara não acerta um passe de 1 metro. Japa tá de volta. Me ajuda. Eu quero me defender. Eu sabia que eu ia ser um pouco apedrejado, mas eu acho que o Wallace ele trouxe mais físico pro Cruzeiro. O Cruzeiro estava perdendo muito aquela segunda bola, tanto quando era o goleiro do Bragantino chutando e os próprios zagueiros, porque o Bragantino não é um time de criar com bola no chão, quanto o próprio lançamento do Cássio. O Cruzeiro não estava ganhando, e eu acho que o Wallace ele trouxe mais em posição física. Estava melhor que os volantes, para mim ele entrou melhor que os volantes que estavam como titular, mas aí a gente vê um problema de montagem de elenco do Cruzeiro, porque entre o Wallace, a gente pede o Lucas Silva, sai o Lucas, sabe? Aí o contrário, a gente vê que o problema é muito além disso. Mas a verdade é que tá todo mundo mal ali no meio de campo, mas eu acho que o Wallace, a gente tem que ser justo também. Não fez lá o pior jogo, eu acho que teve muito jogador que jogou pior que ele hoje no domingo. O Newton Souza, eu sempre desconfio dessas mensagens, mas... opa, boa tarde, estou em Vigo, na Espanha. Que programa é esse? Estou vendo pela primeira vez. Bom, que você está vendo pela primeira vez, a gente consegue ver, mas não sei se está em Vigo, na Espanha mesmo. De toda forma, um abraço para a nossa audiência na Espanha. Hoje a gente estava... Milton, graças, você está na Espanha? Muitas graças. Graças pela sua audiência, viu, Newton? Ele perguntou aí, ó, que dia que passa? Terça e quinta, às 15 horas. Hoje nós atrasamos um pouquinho, porque nós tivemos uma reunião, porque vai ter muita novidade aqui no esporte, mas toda terça... E ele confirmou que ele está sim em Vigo, na Espanha, tá, Lucas? Então é isso. Você não fala que ele está aqui em Contagem, não. Que ele está em Vigo. E é isso, Newton. Terça e quinta, às 15 horas. Falamos de Cruzeiro, de Atlético, futebol nacional.
se inscreva, deixe seu like também. E graças, tá? Obrigada pela sua audiência, Nilton. E ó, a turma, tem uma turma internacional que acompanha a gente. Hoje a gente estava acompanhando os números de onde as pessoas acompanham os programas aqui do Tempo Esportes, do canal Tempo Esportes, e a gente vê que no Firula tem alguns países interessantes. Tem uma turma que acompanha do Japão, da Espanha. Então você que acompanha a gente de um outro lugar, manda pra gente sempre no chat. E fica à vontade para, nas nossas redes sociais, mandar para a gente fotos aí do estádio aí do Celta de Vigo, na Espanha. Tá aí as nossas redes sociais aí. Manda para a gente que a gente vai trazer para o Firula também sempre. Então, vamos mandar. Eu só queria fazer uma pontuação aqui. Obrigado, viu, Nilton, pela sua pontuação. E o Léo falou aqui que ele está em Dubai. Dubai das Indústrias. Dubai das Indústrias. Dubai das Mandou Indústrias. o Léo BH. Dubai das Indústrias. Só pontuar uma coisa sobre o Wallace. Valeu, Nilton, um abraço. O Wesley mandou, em breve tem Firula de 2 às 5 da manhã, de segunda a sábado. É isso mesmo. Vem aí. Só pontuar uma coisa sobre o Wallace. O Wallace na Europa estava jogando muita bola. O Wallace aqui no Brasil jogou muita bola. Ele tem uma qualidade técnica diferenciada e a forma física dele sempre foi um fator importante fisicamente no meio de campo para proteger, para trabalhar a bola, para combater. E aqui no Cruzeiro ele não mostrou nada disso ainda. Eu acho que o Cruzeiro não tem substituto para o Wallace hoje dentro do elenco. Então ele vai inevitavelmente entrar várias vezes durante o jogo, durante a temporada, até chegar o substituto. Na minha opinião, como quem conhece o Leonardo Jardim, acompanha o Leonardo Jardim, conversa com pessoas ligadas ao Leonardo Jardim, como quem, obviamente, está sempre analisando aqui o elenco do Cruzeiro. Na minha opinião, um jogador que o Cruzeiro vai trazer, e que algumas pessoas, como o Pedro Lourenço, já chegou até a falar, é um primeiro volante, e que nessa chegada do primeiro volante, o Wallace vai ser negociado. Para mim, não existe outra saída. O Wallace já teve muitas oportunidades para se mostrar dentro do Cruzeiro. Ele vai continuar tendo oportunidades, pelo menos até a próxima janela de transferências, mas ele já mostrou que não está dando certo no Cruzeiro. E isso, nesse momento, faz o que o time tem que ter uma posição. Vamos buscar um jogador no mercado e vamos negociar o Wallace. Para mim, não há outra saída a não ser essa hoje. Ele pode, a partir do próximo jogo, virar o Wallace que todo mundo estava esperando. Mas a chance disso acontecer é bem menor, porque ele já teve muita oportunidade e às vezes o cara precisa mudar de ares também para se adaptar ao Brasil novamente. Acho que a saída para o Cruzeiro é essa. Até lá, encontrando soluções com o Leonardo Jardim, o Wallace vai inevitavelmente ter que jogar, mas chegou na metade do ano, encontrar um primeiro volante que tem características que o Leonardo Jardim gosta, e já joga aí Fabinho, por que não? Ele joga como segundo volante, mas poderia jogar como primeiro volante, e negociar o Wallace. Acho que não tem outra saída na altura do campeonato. É essa saída que o Cruzeiro tem que buscar para a próxima janela de transferência. E o Sandoval mandou aqui, o volante, aí ó, foi o que eu disse, Fabinho, ex-Mônaco e Liverpool. Crack. Para mim, o nome para ser o Cruzeiro no meio do ano. O Rodrigo Miafri falou que tá em Paris, Aparecida do Norte. Clássico. Lugar lindo, Rodrigo. Amo Valeu, Aparecida. Aparecida é muito bom. Quase fui para lá. Já se inscreveu, Rodrigo? O Rodrigo é novo por aqui. Você vem sempre, Rodrigo? O Rodrigo também não tô lembrado. Infelizmente, deixe o seu like, foi comente. Mal orientado, disse o Rodrigo. Contratou jogadores que estavam em baixa nos seus antigos times. Quando é só um jogador ainda vai, mas vários não tem como esperar resultados. Ô, Rodrigo, e a postura da diretoria do Cruzeiro foi essa. E eu acho que o Leonardo Jardim é quem está mudando essa postura. E eu vou dizer uma frase forte, vocês vão me desculpar. Eu respeito, obviamente, todos que estão lá e não me entendam mal. Corte. O Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro teve uma postura amadora. Profissionais excelentes, de muitos anos de mercado, tiveram postura amadora para contratar certos jogadores. Porque você precisa fazer uma análise de desempenho de mercado antes de contratar. E quando o Pedro Lourenço chega e diz, numa entrevista, que se surpreendeu com o Leonardo Jardim pedindo mais análise de desempenho, isso é preocupante. Porque o time de Série A hoje, que não tem uma análise de desempenho bem montada, está muito para trás. Então, quando o Pedrinho fala isso, só mostra que o time, para contratar, teve postura muito amadora. Porque para contratar, você precisa ter uma análise de mercado de desempenho muito específica. Um setor muito específico. E se o Leonardo Jardim está colocando isso agora na gestão do Pedro Lourenço,
acho que para as próximas janelas a gente vai ter uma postura mais responsável da diretoria do Cruzeiro.